Se tu clicou na thumb, tu sabe, né? Chegou um Botecotec, plantão do jeito que a gente gosta, porque sempre que aparecer alguma coisa nova, especialmente nesse momento tão rico de novo regulamento, das equipes procurando encontrar soluções e tudo mais, eu estarei aqui para a gente tentar entender o que estão por trás das soluções da Fórmula 1. E a de hoje, cara, olha, eu vou te falar uma coisa, o que a Ferrari fez, hein? Que loucura, ontem de manhã, na quinta-feira, a Ferrari aparece com essa solução aqui. Primeira coisa importante para a gente conversar. O pessoal lá da equipe italiana está dizendo que isso é um teste. Eles não sabem se eles vão utilizar isso nas corridas de 2026. Porém, é uma solução bacana, cara. É uma interpretação do regulamento que é simples, como qualquer coisa genial, e que parece funcionar. Quando a gente teve esse novo regulamento com a questão do modo X e do modo Z, as equipes, a maioria dos times, decidiu optar pela solução do DRS. O mecanismo de ativação ser o mesmo que eles estavam acostumados durante todos esses anos, a par de dois times, da Audi. Se você prestar atenção, a flap da Audi, né, ela abaixa no meio da asa. A Alpine, que eu já falei num vídeo aqui, acho que na semana passada, abaixa totalmente. E agora vem a Ferrari com essa solução aqui. Primeira coisa, isso vai aumentar arrasto? A velha história, todo mundo diz, se você pegar um carro de Fórmula 1 e colocar ele no teto, ele vai grudar por causa da pressão aerodinâmica do downforce. E se você colocar o carro de Fórmula 1 de ponta cabeça, ele vai virar um avião, porque as asas podem gerar sustentação, e em inglês o termo é lift. É isso o que essa asa da Ferrari faz. Em outras palavras, ela levanta a traseira do carro. Podemos ter dois objetivos aqui, e eles podem trabalhar juntos ou separados, depende do que a Ferrari está encontrando no túnel de vento e no CFD, tá bom? O primeiro dele é realmente levantar a traseira do carro. Isso em retas não seria uma coisa muito interessante, porque iria aumentar o arrasto. Porém, você pode ter menor energia nos pneus, protegendo assim os pneus traseiros. E eu falei no vídeo lá da primeira semana, não lembro se do Bahrein ou de Barcelona ainda, que a grande preocupação dos times em 2026 é o tempo de vida útil dos pneus traseiros. Porém, quando a gente fala do difusor, pode ser que a Ferrari esteja trabalhando com essa asa, esteja testando essa asa para ver se existe um stall do difusor. Isso não é algo novo na Fórmula 1, várias equipes já utilizaram essa possibilidade. A Mercedes clássica lá de 2020, 2019 utilizava isso bastante nas retas. Se você fizer as contas direitinho e trabalhar bem com os fluxos de ar da parte do assoalho, questão também mecânica da suspensão, você consegue gerar um stall. E o que o stall faz? O stall, você perde totalmente a aerodinâmica necessária para o carro. Isso é bom em retas, por quê? Porque se você perdeu pressão aerodinâmica, você também perde arrasto. E o seu carro tem mais velocidade. Pode ser que a Ferrari tenha encontrado alguma coisa nesse sentido com esse carro aí. Uma outra coisa bacana é que a flap do carro, pelo regulamento, ela tem que fazer essa mudança aí em no máximo 4 milissegundos. Se você prestar atenção nesse GIF que eu estou passando para vocês, repara que por piscar de olhos, a asa ela fica fechando, né? Totalmente ali a parte do fluxo de ar. Isso pode ajudar os carros a frear com um pouquinho mais de estabilidade. E nesse momento na Fórmula 1 isso também é importante, dando para os pilotos um pouquinho mais de potência na hora de você frenar o carro. E todo mundo que está andando perto da Ferrari está dizendo que esse carro está sendo bem difícil
de você se aproximar e até chegar no mesmo nível de desempenho em curvas. Olha aqui, ó. Essa imagem aqui. Exatamente aqui nós conseguimos ver como a asa da Ferrari pode virar uma espécie de um paraquedas também. Eu lembro que quando o DRS foi implementado na Fórmula 1, o Kimi Raikkonen respondeu, cara, quando a gente fecha o DRS parece que nós abrimos o paraquedas. Realmente a gente sente bastante. E nesse carro da Ferrari isso pode ajudar bastante nessa fase inicial de frenagem. E cara, não tem jeito. A Ferrari pensou muito na traseira dos carros. E realmente seria um ponto importante demais nesse novo regulamento. Quando o time está desenhando o SF26, eles decidem mudar o diferencial de posição para ganhar mais espaço para criação de carenagem na área do difusor. E o que acontece? Eles colocam uma microasa na frente do exaustor. Essa que está aparecendo aqui. Você trabalhar, energizar, na verdade, os gases do escapamento também não é algo novo na Fórmula 1. O ar mais quente, ele expande mais. A tendência, inclusive, desse ar é ajudar muito na pressão aerodinâmica de alta pressão. Só que isso embaixo da asa é ruim. Todos os times tentam aumentar a velocidade do fluxo de ar desse ar mais expansivo, né? Desse ar quente que é mais expansivo, para você otimizar o fluxo de ar, gerar mais pressão aerodinâmica. Se você aumenta a velocidade desse ar, você consegue, e olha só, por que aponta para o alto, né? Que a ideia até é jogar todo esse ar quente, expansivo, para a parte de cima da asa. Porque ali ele se encontra com o ar ambiente, entre aspas, que vai fazer o carro ter mais pressão aerodinâmica. Eu gosto muito de usar o termo downforce, eu sei que é em inglês, mas ele é autoexplicativo, né? Pressão para baixo. Por isso que a Ferrari está usando essa asinha aí no difusor. Aqui a gente consegue ver ainda mais como existe esse processo e essa busca da Ferrari por procurar jogar esse ar quente para a parte de cima do carro. Sérgio, posso me iludir? A Ferrari é o carro a ser batido em 2026? Cara, realmente não sei, mas que é um projeto interessante, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Até porque, quando a gente fala de Ferrari, a gente está falando o que hoje em dia? A gente está falando de largadas como essa daqui. Olha só. Essa imagem é de ontem, tá? Eu coloquei lá no Instagram também do Boteco, no TikTok. Olha como o carro da Ferrari larga. O Hamilton, nessa largada, ele saiu da 9ª posição, mas nem todos os carros estavam no grid, né? E assumiu a liderança. A Ferrari está largando super bem. Por quê? Na hora de desenhar o motor, a Ferrari diminuiu o turbo. E não é algo novo. A Ferrari já era conhecida por ter um turbo menor. Isso faz com que o turbo ganhe a energia necessária de forma mais rápida, tanto que os motores Ferrari, as equipes com motor Ferrari, são as únicas nesse momento que estão fazendo curvas em segunda marcha e não em primeira marcha para alimentar o turbo. E o que eu disse no início, todos os pilotos que estão andando com a Ferrari estão dizendo que em curvas a Ferrari está quase no nível de perfeição. Está muito diferente dos outros times. Essa é a explicação para essa asa. Lembrando, a Ferrari ainda não sabe se utilizará a asa desse jeito, nesse mecanismo, para as corridas. Mas eu tendo a acreditar que se eles encontrarem um ponto ideal, quando a gente fala de arrasto, pressão aerodinâmica e stall, eles vão utilizar sim. Especialmente em curvas, em pistas de alta velocidade com grandes retas, onde a partir de uma determinada velocidade, o assoalho entra em stall e a equipe perde totalmente arrasto e ganha mais velocidade. Olho na Ferrari, hein? Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like, sempre muito importante. Se inscreva no canal, tá bom? E considere ser um membro do canal para entrar no nosso grupo do WhatsApp. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!